Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nesse domingo, 12 de novembro de 2023, aconteceu a 5ª manifestação em apoio ao povo palestino na cidade de São Paulo. Essa manifestação aí vem na onda de solidariedade internacional à Palestina desde o dia 7 de outubro, quando em resposta a uma ofensiva do Hamas, do grupo fundamentalista Hamas, o Estado de Israel passou a intensificar o massacre do povo palestino. Já foram milhares de crianças assassinadas pelo Estado de Israel desde então, e na convocatória desse evento estava escrito fim do genocídio em Gaza. Também nas palavras de ordem da convocação estavam ruptura das relações econômicas, políticas e diplomáticas com o Estado de Apartheid de Israel e cessar fogo já. Esse ato contou aí, foi mais um que teve a performance de mulheres na abertura, mostrando aí os horrores, mais especificamente do massacre de crianças que está sendo cometido. E vale dizer que nós no Mesa de Debate já estamos aí fazendo uma série de coberturas e começamos aí uma série de entrevistas que nos próximos dias vamos trazer mais alguns convidados em lives no canal para discutir a questão palestina de forma geral e também focando aí nos acontecimentos do último mês. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar na cobertura dessa manifestação desse domingo. Eu estou aqui com o Igor, do Movimento Brasil Popular, que estava até recentemente na Cisjordânia, na Palestina, né? Teve que voltar para o Brasil aqui agora. E eu queria saber o seguinte, Igor. Primeiro, como você está vendo aí essa mobilização no Brasil e no mundo em defesa do povo palestino, em solidariedade? E qual a importância, né, dessas mobilizações ao redor do mundo? E além disso, qual o caminho que você vê para a resolução da questão palestina? Se quiser comentar coisas aí da sua vivência lá também, fica à vontade. Perfeito, eu acho que o mundo está demonstrando uma solidariedade imensa com o povo palestino. Acho que no Brasil é o nosso 5º ato, mas se a gente for ver na Europa, na Inglaterra ontem, quase 1 milhão de pessoas, se não tiver batido 1 milhão de pessoas, Estados Unidos, enfim, toda a Europa tomada aí por protestos. Eu acho que a gente não pode achar que isso não muda, não reconfigura a política desses países imperialistas. Eu acho que isso é uma mudança muito profunda e significativa, inclusive na consciência nacional, na consciência desses países onde o fascismo, inclusive, vem crescendo, né? Mas também uma esquerda radicalizada, uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome, que inclusive está saindo às ruas para defender a Palestina, que eu acho que isso é um recorte muito importante. Em relação às soluções, eu acho que a solução tem que vir da luta do povo palestino, mas também da luta do povo judeu antisionista, que enfim, muitas vezes pode até residir dentro do Estado de Israel. Eu não acho que a solução passa pela retirada de uns ou de outros. Eu acho que a solução passa pela construção de um Estado com 2 nações, mas um Estado único que possa ser um Estado laico, secular, um Estado onde a convivência, a coexistência possa existir de fato, mas a coexistência ela é impedida pelo sionismo. Então, nesse sentido, eu acho que as bases coloniais que são o sionismo precisam ser derrotadas, ou não existe solução nem de um, nem de dois, nem de... enfim, é barbárie completa. Eu acho que não existe solução sem a derrota do sionismo enquanto um movimento político, uma ideia política racista, supremacista e em última instância terrorista, né? Porque o que Israel comete, se não é um terrorismo de Estado, eu tenho dúvidas do que é o terrorismo de Estado. Então eu acho que passa por derrotar o sionismo no mundo todo enquanto ideia política, enquanto ideologia e enquanto sustentação do Estado. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Verônica da Revolução Socialista e eu queria saber, primeiro, por que vocês acham importante estar aqui hoje construindo a luta em defesa do povo palestino? E além disso, qual o caminho que vocês veem ser necessário para resolver a questão palestina? Então, nós fazemos parte da organização desse ato, né, na Unidade Palestina aqui em São Paulo.
como em outras cidades do país e no mundo inteiro, né? Como Liga Internacional Socialista, estamos construindo e fortalecendo a solidariedade internacional com o povo palestino, porque entendemos que é a única forma de resolver a favor do povo palestino e contra o genocídio do Estado inventado, do Estado colonial e de ocupação sionista de Israel. Por isso, para nós é fundamental não só manter a mobilização, que felizmente tem crescido no mundo inteiro. Esses últimos dias vimos como tem crescido na Europa, na própria América Latina, na Austrália, em distintos lugares do mundo, nos Estados Unidos, porque não podem fazer o que estão fazendo, um verdadeiro genocídio televisado e esperar que ninguém vai se mobilizar em contra disso. Por isso, para nós, além disso, é fundamental que o governo Lula, todos os governos, rompam absolutamente todas as relações com o Estado genocida de Israel. É um Estado genocida, não se dialoga com genocidas. E por último, a única solução também, né, além da mobilização para parar o fogo, é resolver que os dois estados, a teoria dos dois estados, fracassou por completo. É uma única Palestina, laica, democrática e socialista, a que verdadeiramente vai trazer a liberdade para esse heróico povo palestino. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Jomar, do Vozes da Base e do Arte, e eu queria saber o seguinte: primeiro, qual a importância que vocês veem de estar aqui já faz mais de um mês de genocídio descarado contra o povo palestino, né? Décadas, mas se intensificou no último mês. E qual a importância de estar aqui e qual o caminho que vocês veem para conseguir resolver a questão palestina? Bom, em primeiro lugar, eu acho que mais urgente imediatamente é o cessar-fogo, né, contra o povo palestino, né, que o Estado assassino de Israel vem provocando, né? Assistimos hoje pela televisão, pela mídia em geral, um genocídio, né, daquela população. É um assassinato generalizado de crianças, mulheres, idosos, enfim. Bom, nós somos pela defesa incondicional do povo palestino. Nós achamos que é necessário, fundamental, a constituição do Estado palestino. Nós somos contra a presença do Estado sionista, um enclave imperialista, um enclave estadunidense na região. Então, Israel, para a gente, ele serve à política internacional estadunidense. E estamos aqui nesse sentido, lutar pelo cessar-fogo, lutar pela defesa e autodeterminação do povo palestino. E viva o povo palestino do rio ao mar. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Altino, do PSTU. Eu queria saber o seguinte: primeiro, qual a importância das mobilizações ao redor do mundo em defesa do povo palestino? E além disso, qual é o caminho que você pensa para a classe trabalhadora resolver a questão da Palestina? Primeiro, é muito importante porque está tendo um drama e um massacre hoje do Estado de Israel contra o povo palestino. E a justificativa dos ataques que ocorreram em Israel, na verdade tem que lembrar o pacote inteiro, o conjunto inteiro. Quem tomou a terra do povo palestino historicamente foi o Estado de Israel. Então o que acontece, na verdade, qualquer ação que se faça é uma ação de defesa. Então hoje o massacre e as mortes do povo palestino, por exemplo, em relação a essa guerra em particular, é astronomicamente maior do lado do povo palestino e muito pouco em relação ao pessoal de Israel. Então, primeiro que é um ataque e um massacre. Por isso que as manifestações na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil é muito grande. E nós vamos continuar. E o mais importante é levantar o povo árabe, o povo do Oriente Médio, mas também os povos do mundo, contra esse massacre, que é o que pode impedir e pode, na verdade, a nossa política, que volte o Estado palestino como era e onde naquela época se convivia pacificamente muçulmanos, judeus, cristãos, sem problema algum. Depois que instalou o Estado de Israel, tirou o Estado palestino, que está esse sofrimento e esse massacre histórico contra o povo palestino. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Fábio, do PSTU, da Frente em Solidariedade ao Povo Palestino.
e da CSP com Lutas. E hoje eu queria perguntar pela CSP com Lutas qual a importância da classe trabalhadora se solidarizar com a luta do povo palestino hoje. E além disso, qual caminho vocês da CSP, caso vocês tenham alguma unidade ou algum acordo, qual caminho vocês veem para resolver a questão palestina? Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que o processo de libertação da Palestina exige não apenas essa mobilização diária que o povo palestino realiza, mas exige também uma aliança com as classes trabalhadoras árabes e as classes trabalhadoras de todo mundo. Então a participação dos sindicatos na solidariedade ativa palestina é uma questão estratégica para conseguir derrotar o Estado de Israel. Do ponto de vista de solução, o que a gente acredita é que não haverá paz no Oriente Médio enquanto existir o Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado organizado para a colonização, é um Estado totalmente militarizado, racista, e ele precisa ser desmantelado. Nós acreditamos que hoje o mundo inteiro está enxergando o massacre que ocorre. Essa luta desigual entre um exército armado pelos Estados Unidos e, por outro lado, um povo palestino desarmado. E a simpatia pela luta palestina cresceu no Brasil e em todo o mundo. Eu acho que é hora da gente aumentar a pressão para que os governos de todo o mundo rompam relações com Israel, de forma a isolar o Estado de Israel, e o avanço dessa luta é o que vai possibilitar a libertação de toda a Palestina do rio ao mar, como nós dissemos, né? Do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Essa é a mensagem da CSP com Lutas. Beleza, obrigado, Fábio. Eu estou aqui com a Helena, do Rua e da Insurgência, e eu queria saber o seguinte, qual a importância que vocês estão vendo da solidariedade ao redor do mundo ao povo palestino? E além da importância desses atos, dessas mobilizações todas, vocês têm alguma proposta de resolução para a questão palestina? Tá, primeiro, falando sobre as mobilizações ao redor do mundo, eu acho que elas são muito importantes porque a gente já viu a falência das organizações internacionais, né? Inclusive o Brasil foi protagonista quando teve presidindo o Conselho de Segurança da ONU para tentar aprovar uma resolução de cessar-fogo, que ela não foi aprovada por conta do lobby sionista que existe lá e a conivência dos Estados Unidos com o regime de apartheid de Israel, né? Então, só a luta do povo organizado em todos os lugares do mundo que ela é muito importante para demonstrar que a sociedade civil está do lado dos palestinos. A gente não vê manifestações massivas em apoio a Israel, né? Só essas manifestações massivas são todas em defesa do povo palestino. É o que nos cessa, né? Manifestar nosso apoio a partir da nossa força nas ruas com o nosso povo, mostrando que a luta do povo palestino ela é internacional. E a solidariedade entre as lutas dos povos, né? E a solução para a questão palestina, eu acho que assim, a gente tem que, primeiro, exigir o direito de retorno dos refugiados palestinos, porque acontece, os palestinos foram expulsos das suas terras quando teve o processo de criação do Estado de Israel, né, em 1948, o processo conhecido como Nakba, e desde então eles não são permitidos de voltar ao seu território, né, porque o Estado de Israel permite que todos os judeus ao redor do mundo possam viver lá, mas os palestinos que nasceram lá, ou os descendentes palestinos que nasceram lá, não podem voltar para o seu território. Então é muito importante a gente garantir o direito de retorno dos palestinos, acabar com o regime de apartheid, porque lá existe um sistema de leis que é para os palestinos e outro sistema de leis que é para os judeus israelenses, né? Então, exatamente o regime de apartheid como aconteceu na África do Sul, como aconteceu nos Estados Unidos durante a segregação racial. Então, tem que acabar o regime de apartheid e acabar a ocupação que acontece na Cisjordânia, né? E o cerco militar a Gaza. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Diego, da CST, da Corrente Sindical Combate, e eu queria saber o seguinte, primeiro, qual a importância de estar aqui prestando solidariedade ao povo palestino, com mais de um mês aí de massacre intensificado, né, que eles estão sofrendo, e além disso, como vocês veem a possível resolução da questão palestina? Bom, primeiro, boa tarde. Nós
estamos nos somando aqui em São Paulo hoje a um movimento que move milhões de pessoas pelo mundo, que é em defesa do povo palestino e contra o massacre promovido pelo Estado de Israel na faixa de Gaza. A gente viu manifestações nos Estados Unidos, na África, na Ásia, na Europa, manifestações no mundo todo dizendo que a Palestina tem que ser livre, que o Estado de Israel tem que parar já o massacre que está cometendo. E na nossa visão, é necessário primeiramente exigir que o governo Lula rompa as relações políticas e econômicas com o Estado de Israel. Rompa as relações políticas, porque Israel está mandando matar o povo palestino, está promovendo um massacre na faixa de Gaza. Rompa as relações econômicas, porque Israel é, sobretudo, um fornecedor de armas para a polícia brasileira, que, sobretudo, mata pobres e negros nas favelas. Então, é necessário romper imediatamente as relações políticas e econômicas com Israel. E, além disso, a solução de fundo da paz está, primeiramente, pelo cessar-fogo imediato, mas também pela construção de uma Palestina laica, democrática e não racista, que retome as fronteiras pré-48. O Estado sionista de Israel, que promove o apartheid hoje naquela região, tem que acabar. Nós defendemos o fim do Estado de Israel e uma Palestina laica e democrática, onde todas as nações possam conviver em paz democraticamente. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Luiz do POR. Eu queria saber qual que é a importância das mobilizações ao redor do mundo em solidariedade ao povo palestino, qual a importância da classe trabalhadora apoiar essa causa, né? E além disso, como vocês veem a melhor saída para propor a resolução da questão palestina? Camarada, nós do Partido Operário Revolucionário participamos dos atos em defesa do povo palestino e levantamos que a única saída para colocar fim à opressão nacional sobre o povo palestino, a colonização do Estado sionista financiado pelo imperialismo do povo palestino, é com a luta revolucionária do proletariado. É somente com o armamento das massas do povo palestino, do povo árabe e persa, que será possível colocar fim ao Estado sionista, porque não é possível a classe operária e os explorados se emanciparem da exploração, da opressão, enquanto existir o Estado sionista. Porque o Estado sionista, ele foi constituído, ele foi criado pelo imperialismo como um enclave, como uma base militar para oprimir, para colonizar e para expulsar o povo palestino. É só olhar as declarações do Netanyahu, que é um ultradireitista fascista, na ONU, em seus pronunciamentos, onde ele mostra o mapa da Palestina. Não existe mais Gaza, não existe Jordânia, é somente o Estado de Israel. Portanto, estamos diante da tarefa que o proletariado na Palestina e no Oriente Médio de constituir uma frente única, anti-imperialista, para colocar abaixo o imperialismo e constituir uma república socialista da Palestina, um Estado socialista no Oriente Médio. Essa é a tarefa colocada ao proletariado mundial na Palestina, no Oriente Médio, e aqui no Brasil está colocado a classe operária e demais explorados constituir essa frente única anti-imperialista. E o passo para essa frente única anti-imperialista se dá constituindo, levantando uma bandeira de oposição revolucionária ao governo burguês, de frente ampla do Lula. Porque aqui temos colocado também uma traição aberta das direções sindicais, do movimento sindical, das centrais, que estão apoiando, que estatizaram os sindicatos. Agora mesmo estamos vendo a GM, a Volkswagen demitindo os trabalhadores e a burocracia sindical fazendo acordos que são de PDV e demissão. Portanto, estão traindo. Falo em defesa do povo palestino, mas na prática no Brasil são traidores da causa, porque negociam acordos contra a classe operária. Portanto, é necessário expulsar essa burocracia dos sindicatos para constituir uma frente única anti-imperialista e colocar abaixo o governo burguês de Lula e a burguesia em geral e constituir os estados socialistas da América Latina e do Oriente Médio. Essa é a posição do POR, camarada.
Beleza, obrigado. Estou aqui com o Mohamed Al-Qadri, do Fórum Latino-Palestino e do Diálogo e Ação Petista. Eu queria saber como você e as suas organizações, caso você queira diferenciar entre os posicionamentos delas, como vocês estão vendo a importância desses atos, dessa série de atos aqui em solidariedade ao povo palestino, e além da importância de estar na rua, qual o caminho que vocês acham mais adequado para resolver a questão palestina? Primeiro que a gente está na rua para mandar uma mensagem para o povo palestino que está lá sofrendo todas as atrocidades, o maior genocídio da história, e para dizer para eles que nós, aqui no Brasil, apoiamos a luta e a resistência desse povo. Solidariedade com esse povo, para mostrar para eles que eles não estão sozinhos nessa luta e nós vamos estar junto com eles nessa luta. E para nós é importante também porque estar aqui na rua dá força para o governo brasileiro, agora que libertaram os brasileiros que estavam lá, já estão a caminho, dá uma resposta para esse embaixador assassino, genocida, que interferiu na diplomacia brasileira, na política brasileira, desde o momento que ele entrou com o fascista do Bolsonaro e com aqueles deputados da extrema-direita. Então, assim, que o governo tenha coragem de expulsar esse embaixador pela intromissão dele. E muito mais além, eu acho que está na hora do Brasil, no mínimo, suspender todos os acordos comerciais com Israel, absolutamente todos. Por quê? Porque é esses acordos que sustentam e que dão condição de Israel estar praticando o genocídio que ele pratica contra o povo palestino. É isso. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Humberto, do Partido Comunista, e eu queria saber, primeiro, qual a importância que vocês veem da classe trabalhadora mundial estarem prestando solidariedade ao povo palestino, e além dessa importância aí, eu queria saber qual o caminho que vocês acham legal propor para resolver a questão palestina. Primeiro que a causa palestina é a causa da humanidade. O capitalismo e o imperialismo estrangularam a luta pela libertação nacional da Palestina desde sempre. Os palestinos foram um povo que nunca tiveram Estado, muito menos independência política, soberania, e isso em virtude da questão judaica ter sido corrompida, deformada pelo sionismo, pelo imperialismo. E ao fazê-lo, o imperialismo criou um monstro que encarna hoje o que há de mais parecido com o nazismo da Segunda Guerra Mundial. Todavia, o nazismo durou não mais que a década de 30 e parte da década de 40. Nasce nos anos 20 e dura até 45, quando é derrotado pela União Soviética e pelos outros países aliados. O sionismo não, Israel não. Por isso é importante essa unidade da classe trabalhadora mundial hoje, para em todos os países, mais ainda inclusive na Inglaterra, por exemplo, onde é proibido, e na Itália, na Espanha, na França, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, numa grande mobilização popular internacional em defesa da causa palestina. Qual a saída? Está provado desde 1948 até agora que a saída da ONU de 2 estados não é a saída que contempla a soberania do Estado palestino. A única possibilidade de existência de um Estado palestino é a não existência de um Estado de Israel. Portanto, nós defendemos um Estado do rio ao mar, uma Palestina multiétnica, socialista, que derrote o Estado sionista, que é, antes de tudo, o representante do imperialismo no Ocidente Asiático. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Mohamed Al-Qadri, do Fórum Latino-Palestino e do Diálogo e Ação Petista. Eu queria saber como você e as suas organizações, caso você queira diferenciar entre os posicionamentos delas, como vocês estão vendo a importância desses atos, dessa série de atos aqui em solidariedade ao povo palestino, e além da importância de estar na rua, qual o caminho que vocês acham mais adequado para resolver a questão palestina? Primeiro que a gente está na rua para mandar uma mensagem para o povo palestino
que está lá sofrendo todas as atrocidades, o maior genocídio da história, e para dizer para eles que nós, aqui no Brasil, apoiamos a luta e a resistência desse povo. Solidariedade com esse povo, para mostrar para eles que eles não estão sozinhos nessa luta e nós vamos estar junto com eles nessa luta. E para nós é importante também porque estar aqui na rua dá força para o governo brasileiro, agora que libertaram os brasileiros que estavam lá, já estão a caminho, dá uma resposta para esse embaixador assassino, genocida, que interferiu na diplomacia brasileira, na política brasileira, desde o momento que ele entrou com o fascista do Bolsonaro e com aqueles deputados da extrema-direita. Então, assim, que o governo tenha coragem de expulsar esse embaixador pela intromissão dele. E muito mais além, eu acho que está na hora do Brasil, no mínimo, suspender todos os acordos comerciais com Israel, absolutamente todos. Por quê? Porque é esses acordos que sustentam e que dão condição de Israel estar praticando o genocídio que ele pratica contra o povo palestino. É isso. Beleza, obrigado.